Olá pessoal, voltamos com mais questões português, questão de Banca Instituto Bahia. Vamos lá. Questão 8. Ele pede para analisar os itens e para marcar os corretos. Então vamos lá. Item 1. O vocábulo que em. Aí vamos ler, né? Aqui o termo. O termo é: e nem posso pedir que me telefone no meio da noite. Aí ele fala: esse que aqui, ó, que está nessa oração aqui, você vê que está entre aqui as aspas, é o termo que ele tirou do lado do texto. Então esse texto, aí ele está falando: esse que está dentro dessa oração exerce a função de um pronome relativo. Vamos ver, né? Para ser pronome relativo, basta fazer o que, pessoal? Substituir por o qual, o a qual, os quais, as quais, e ver se faz sentido. Se fizer sentido, estamos diante do pronome relativo. Se não for, não é. Então vamos lá. Você fala: e nem posso pedir o qual me telefone. E nem posso pedir o qual me telefone. Ficou aí sem nexo, ficou sem sentido. Então eu acredito que não seja pronome. Vamos ver se é conjunção integrante isso aí. Troco por isso. Você coloca: e nem posso pedir isso. Ó, faz sentido? Faz sentido. E nem posso pedir isso. É uma frase que faz sentido. Então esse que aí não é pronome relativo. Esse que aí é uma conjunção integrante. Certo? Então esse item aqui ele está o que? Falso. Item 2. Ele diz: a oração acendo a luz da cabeceira e para o meu desespero são 2 horas da noite. Ele diz, essa oração aqui que ele retirou lá do texto, ele diz: apresenta o tipo de sujeito denominado sujeito elíptico. Sujeito elíptico é aquele sujeito que é oculto. Ele está lá na oração, mas está escondido. Né? Pode ser chamado de sujeito oculto ou desinencial. Né? Pode ser sujeito desinencial também. Certo? Sujeito desinencial. Então vamos lá. Acendo a luz da cabeceira. Aí você pergunta: quem é que acende a luz da cabeceira? É eu, pessoal. Então tá escondido aqui, você não tá vendo, mas tá aí. Acendo a luz da cabeceira. Quem é o sujeito? Quem é que vai acender a luz da cabeceira? Eu. Então veja que realmente o sujeito é oculto, o sujeito é elíptico. Dá para mim descobrir quem é, mas ele está escondido. Então ele falou que é elíptico, então é verdadeiro. Eu acendo. Então acendo, aqui você vê a conjugação. Pela conjugação aqui do verbo, dá para a gente saber que ele está falando de eu. Próximo item. A oração acendo a luz da cabeceira é para o meu desespero, são 2 horas da noite. Então a oração que ele tirou lá. De novo aqui, ó, entre aspas. Ele diz: apresenta-se como oração coordenada sindética. Isso aqui, esses termos aqui, às vezes tem que estudar, né? Realmente é mais complexo, não tem como a gente comentar sobre tudo, mas dá para a gente responder. Aditiva. O que é uma oração com sentido aditivo? É uma oração que soma algo mais outro. Então eu falo algo e depois falo mais outra coisa. Então está somando. São ideias que se somam. Então ideias aditivas é ideias que se somam. A principal conjunção aditiva é o i. O i é a principal conjunção aditiva. Você fala: eu limpei o carro e fui ao banco. Então você fez duas coisas. Você limpou o carro e foi ao banco. Então esse i está com ideia aditiva. Ele está somando ideias. Então perceba, aqui na oração, quando você fala acendo a luz da cabeceira e, veja, você, além de acender, para o meu desespero, você viu que são 2 horas da noite. Então você acendeu a cabeceira e ainda depois viu a hora. Então você fez duas coisas, né? Então são duas ideias. Então esse i aqui, ó, ele realmente traz ideia aditiva, né? Somou ideias de acender a luz e também de ver as horas.
Então o item aqui está verdadeiro. Vamos olhar o próximo item. Item 4. O período. As nuvens se clareando sob um sol, às vezes pálido como uma lua, às vezes de fogo puro. Aí ele está falando, esse período aqui, apresenta uma oração subordinada adjetiva, restritiva e com sujeito desinencial. Olha, esse sujeito desinencial é o sujeito oculto, é a mesma coisa. Então vamos lá, vamos ver se tem sujeito oculto, vamos ver se tem oração subordinada adjetiva. Para ter oração subordinada adjetiva, tem que ter o pronome relativo. E o principal dele é o que? O principal pronome relativo para gerar uma oração subordinada restritiva é o que? Mas vamos começar pelo mais simples, né? Sujeito oculto. Vamos ver se tem sujeito oculto aí. Vamos lá. As nuvens se clareando sob um sol, às vezes pálido como uma lua, às vezes de fogo puro. Aí você pergunta, quem é que está se clareando? Quem é que está se clareando? As nuvens. Então perceba que aqui é um sujeito. As nuvens é um sujeito da oração e é um sujeito simples, né? Tá aí, não é sujeito oculto, certo? É um sujeito simples e está visível, está visível. Então você pergunta o verbo, quem é que está se clareando sob um sol? As nuvens. Então o sujeito é as nuvens. É um sujeito simples, não é desinencial. Não é oculto, não é elíptico, é a mesma coisa. E ele fala, essa parte aqui, oração subordinada adjetiva restritiva. Para ter isso aqui, pessoal, tem que ter um pronome relativo. E o principal dele é o que? O principal que a banca cobra é o que? Perceba que na oração a gente não vê a palavra que em nenhum momento. Então esse item aqui está falso, né? Tem dois erros aí. Não temos nem sujeito desinencial e não temos também oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Então vamos para o próximo item, item 5. Na oração, vou ao terraço. O termo em destaque é um verbo, né? Apresenta-se como termo acessório. Ô pessoal, termo acessório, o nome já diz, acessório. Você pode tirar, pode colocar, pode tirar. Me diga uma coisa, se você tirar um verbo de uma oração, a oração vai existir, pessoal? Não, né, pessoal? Então não é essencial. O verbo aqui, né, ele faz parte do predicado. Ele é um termo essencial. Ele é um termo essencial. Eles gostam de colocar isso. Essencial. Então o verbo, o sujeito, é tudo termo essencial. Você não pode tirar da oração. Agora o termo acessório você pode. O que é um termo acessório? O termo acessório é uma locução adverbial, né? É um advérbio, né? Por exemplo, uma oração aqui, João fez o dever de casa na casa de Otávio. Perceba que essa parte aí que fala na casa é uma locução adverbial de lugar. Eu não precisaria colocar na casa. João fez o dever de casa. João fez o dever, ponto. Daria para você entender. Não precisa você especificar que foi na casa. Perceba? Então, o termo acessório é isso. Você pode retirar. Geralmente é o que? Uma locução adverbial ou até um advérbio. Tudo bem? Então, o item 5 aqui está falso, porque não é termo acessório. O verbo aqui é um termo essencial. Ele está dentro do predicado, né? E não pode ser retirado de forma alguma. Então o gabarito aí, questões aí, no caso vai ser o item 1 e o item 3. Item 1 e item 3 da questão 8, certo? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.